e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e pergunta-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os dias deste ordem a madrugada? Ou mostraste a alva a seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tu se modelas como barro sobre o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passastes no mais profundo do abismo? Ou descobrirem-se-te as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Nessa passagem, Deus estava falando com Jó, porque Jó falava coisas que ele não conhecia, falava de um Deus que ele ainda não conhecia, mas ele servia a Deus. Jó, em todas as lutas que ele teve, em que ele passou, ele adorou a Deus em todo o tempo. E não questionou Deus em nada. Ele adorou. E Deus aqui, nessa passagem, respondeu a Jó. E Deus perguntou para Jó: onde você estava? Quando eu preparei tudo, quando eu formei essa terra, quando eu plantei todas as coisas, quando eu dei vida a tudo, aonde estava você? O Senhor Deus aqui nessa noite nos pergunta: quem é você para me questionar? Quem é você para questionar Deus de tudo que você passa?
É isso que Deus te pergunta nessa noite. Porque Deus formou tudo para que nós possamos viver nessa terra. Deus fez tudo com ordem e decência. Porque se não fosse assim, Deus teria formado a terra e jogado o ser humano aqui. Mas Deus não fez assim. Ele fez a terra, Ele fez separação entre o dia e a noite, entre a água e a terra. Ele colocou as árvores frutíferas, Ele plantou tudo, preparou tudo certinho, para que nós pudéssemos nos alimentar. E por último, Ele formou o ser humano do barro e colocou nesta terra. E por que nós nos sentimos no direito de questionar Deus sobre todas as coisas e não obedecer a Deus em nada? Porque muitos de nós estão perdidos nesse mundo, porque nós perdemos o contato verdadeiro com Deus. Deus nos deixou a palavra dele, o livro sagrado, para que nós possamos nos alimentar, um guia para as nossas vidas. E muitos de nós preferimos andar no erro, aceitar as bandejas, os pratos imundos que o inimigo tem oferecido, vivendo no engano, no pecado, voltando para o lamaçal do pecado de onde Deus nos tirou. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você perdeu o contato com Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que te deu a vida, que te deu o ar que você respira. Aonde foi? Volta lá naquele lugar. Volta ao primeiro amor, aonde você adorava a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, onde você louvava a Deus de verdade. Muitos perdem o contato verdadeiro com Deus quando trocam a Bíblia, a Escritura de Deus, por um celular, por uma televisão, por jogos, por piadinhas. Por dúvidas, colocando em dúvida a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade. Isso é viver no engano, onde a palavra de Deus nos ensina muitas coisas que é errado e nós continuamos fazendo mesmo sabendo da verdade. Onde Deus nos ensina sobre as nossas vestes, que as nossas vestes têm que ser santas,
para o homem quanto para a mulher. Onde a nossa mente tem que ser limpa e pura. E nós ficamos enchendo a nossa mente e o nosso coração com coisas que não vão nos levar para perto de Deus, só vão afastar o Espírito Santo de nós. Só se enchendo de violência, de palavras erradas, de atitudes erradas. Deus está aí para ensinar cada um de nós como a gente tem que viver. E Ele nos ensina. Por que insistir no erro? Por que insistir nessa mente suja, que não agrada a Deus em nada? A palavra nos ensina que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. O que quer dizer isso? A água amarga é tudo contrário à palavra de Deus. São xingamentos, são piadinhas com os servos de Deus, com a palavra de Deus. Muito cuidado com o que sai da nossa boca e da nossa mente, porque a palavra nos ensina que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Às vezes tiram sarro de um irmãozinho que está ali, orando em línguas, fazendo tudo que o Espírito Santo manda ele fazer. E muitos olham e dão risada. Isso é blasfêmia. Tiram sarro da irmãzinha que não sabe louvar direito, mas ela está ali disposta a adorar o Senhor. Muitos não aceitam a palavra de Deus que está sendo pregada. Mas os servos de Deus, verdadeiros, que Deus levantou, é para pregar a palavra dele, e não para amaciar o ego de ninguém. A palavra de Deus, ela bate de frente com a gente, com os nossos erros, para abrir a nossa mente e a gente se voltar para Deus de verdade e sair do nosso erro. Deus não vem amaciando o ego de ninguém, passando a mão na tua cabeça porque você está errando. Deus é santo e Ele não aceita o pecado. Ele ama cada um de nós, mas não ama o nosso pecado. Nós temos que colocar Deus diante de tudo na nossa vida, à frente de tudo na nossa vida. E não a nossa vontade.
Deus é primeiro e único. A partir do momento que a gente aceitar a palavra do Senhor como verdadeira, Ele vai nos transformar. Por isso que a palavra de Deus existe, para que a gente viva conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Muitos só querem as bênçãos, mas não quer o abençoador. Por quê? Porque para servir a Deus, nós temos que abrir mão de toda a nossa vontade. É renúncia, 100% de renúncia da nossa vontade. Deus não é Deus de metade. Ah, Senhor, isso aqui o Senhor pode mexer. Isso aqui o Senhor pode mudar. Muda aí. Agora esse aqui o Senhor não mexe não. Porque isso aqui eu não quero que o Senhor ponha a mão. Não quero que o Senhor mexa na minha vida desse jeito. Quem você pensa que é? Para dar ordem ao Senhor, Criador do céu e da terra. Se posiciona. Seja um servo de Deus verdadeiro. Daquele que Deus pode falar: olha lá o meu servo, a minha serva. Essa sim está fugindo do pecado de todas as maneiras. Assim como Ele fez com Jó, no capítulo 1. Nós precisamos abrir a nossa mente e servir a Deus de verdade. Quando nós abrirmos mão da nossa vontade para fazer tudo que está aqui no livro sagrado, nós vamos ver transformação de verdade. Transformação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque muitos de nós estamos perdendo as famílias dentro da nossa própria casa. Porque não tiramos um momento para ler em família a palavra de Deus. Muitos estão perdidos dentro dos próprios lares. Dentro das igrejas, porque muitas igrejas por aí não pregam mais a verdade de Deus. Não pregam mais sobre renúncia. Não pregam mais sobre santificação. Mas falam sobre dinheiro, sobre tudo que agrada o nosso ego. Mas doa a quem doer. Eu vou agradar a Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus conforme Deus quer. E é isso que todos nós temos que fazer. Falar o que Deus manda a gente falar. Mesmo que muitos torçam o nariz.
mesmo que muitos virem a cara para você. Não tem problema. Nós temos que viver conforme Deus quer e agradar somente a Deus, porque Ele é o único que não nos abandona, não nos deixa de lado em momento algum da nossa vida. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Eu sei que Deus está do meu lado em todo o tempo, porque eu preciso de Deus todos os momentos da minha vida. Não só eu, mas cada um de nós precisa. Mas tem aqueles que estão com o coração duro, com coração de pedra. Mas não se preocupa não, porque se Deus tem propósito na tua vida, Ele vai te alcançar. Glória, aleluia. Você querendo ou não, Deus vai chegar na tua vida, assim como Ele chegou na minha e na de cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas nós que muitas vezes queremos abrir mão da vontade de Deus. Mas você tem o direito, porque Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos decidir. Deus ama cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas cabe a você aceitar esse amor ou abrir mão dele. O que é melhor para a sua vida? Abrir mão do amor de Deus, da vontade de Deus. Creio eu que não é bom para ninguém. E espero eu que cada um siga um melhor caminho, um caminho verdadeiro, diante da presença de Deus. Glória, aleluia. Que cada um nessa noite venha buscar a Deus verdadeiramente, Aleluia. porque muitos estão aí no engano, adorando outros deuses, andando conforme a própria vontade. Se afundando no álcool, na prostituição, na idolatria. Em tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor de maneira nenhuma. E achando que está servindo a Deus. Esse é o maior engano que o inimigo pode colocar na tua mente. Porque ouvindo a palavra não está entrando na sua mente nem no seu coração. Porque quando a gente ouve verdadeiramente a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, Glória, aleluia. na nossa mente,
e faz a transformação que todos nós precisamos de transformação. A transformação verdadeira que só Deus e o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. A mudança de vida. Deus retira aquele coração duro e coloca um coração de carne. O coração de Jesus Cristo. Ele retira essa mente suja e coloca a mente de Cristo em nós. Um coração disposto a adorá-lo de verdade, com amor e com alegria. Porque não adianta nada você adorar a Deus toda desconcertada. Adorar a Deus e vivendo em pecado. Deus não aceita a adoração de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós servimos a Deus. Por isso que Deus deixou a palavra dele para nos guiar. Por isso que Deus fala com a gente em todo o tempo. Por isso que o Espírito Santo de Deus está para nos guiar, para nos ensinar como adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus traz transformação para a nossa vida. Mas nós temos que estar dispostos a deixar entrar em nosso coração essa é a palavra dessa noite. Que Deus abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus.